Bom dia. Em primeiro lugar, hoje quero agradecer a Paulus Livraria de Salvador pelo convite de estar aqui nesta cidade importante. E pretendo falar hoje sobre se ainda há espaço para a fé no mundo atual. Quando hoje discutimos a interpretação da origem, natureza e destino do homem, sempre reaparece o conflito entre a explicação religiosa e as científicas. Costumam citar-se duas descobertas científicas, a de Copérnico e a de Darwin, que durante longo tempo perturbaram os crentes. Copérnico mudou a imagem do mundo, superando o geocentrismo. Darwin aboliu as fronteiras entre os animais e o homem. O conflito com a teoria do evolucionismo biológico de Darwin trouxe consequências no campo filosófico, consequências que vemos em Marx e em Friedrich Engels, e no campo psicológico, Sigmund Freud, por exemplo, com novos questionamentos para o cristianismo. Esse conflito oscila entre o conhecimento científico das causas e efeitos e o conhecimento religioso, no qual Deus preenche a lacuna do incognoscível. O conhecimento humano, todavia, não começa com o conhecimento científico, nem com o filosófico, ao menos não no sentido restrito. Conhecimento científico e filosofia emergem do conhecimento ordinário ou comum, a partir da experiência da vida. Esse conhecimento se expressa na linguagem comum ou ordinária. Ao fazer ciência, construímos metalinguagens, ou linguagens científicas, para diminuir ou eliminar a ambiguidade do discurso e melhor sistematizarmos nossos conhecimentos. Buscamos caminhos, precisando metas a alcançar, recorrendo a métodos diversos, embora saibamos que a meta e os métodos não necessariamente sejam os únicos possíveis, nem os melhores, pois são formulados dentro dos limites de uma determinada situação histórica e com os recursos disponíveis no momento. Por isso, o conhecimento científico sempre é relativo. Quando estudei no antigo ginásio, aprendi que a água ferve a 100 graus centígrados. Quando estudei, de poucos anos depois, quando me tornei professor no Seminário de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, já tive que acrescentar que isso pressupõe ao nível do mar. Pensamos e agimos nas mais diversas circunstâncias da vida, aquém de nossas afirmações cotidianas e científicas, e aquém das convicções em geral. Há pressupostos cuja compreensão racional e avaliação crítica somente é possível até certo ponto. Boa parte dessas convicções integra nossa visão do mundo, integrando diversos campos da vida. Convicções da visão do mundo são como a moldura que formamos desde criança para nos relacionarmos com a realidade, ou seja, ordenamos as coisas e nos orientamos em nosso pensar e agir. Entre tais convicções situam-se as convicções religiosas. O sujeito do conhecimento filosófico e científico é o ser humano racional. A racionalidade científica pressupõe a racionalidade comum, da qual emerge, não sendo exclusiva do filósofo e do cientista. A racionalidade é comum aos seres humanos. O mecânico na oficina e o agricultor no campo são racionais. Mas a racionalidade também pressupõe a crença na capacidade de conhecer, amar, etc. Pois o ser humano não se reduz à racionalidade. Tem coração, sentimentos e emoções. É um todo. Na vida prática, vivemos muito mais da crença e da confiança que da certeza científica. Os alunos não têm certeza científica de que encontrarão
o professor na sala de aula no horário previsto. O passageiro que embarca no táxi não tem certeza científica de que o levará ao destino. No restaurante, não temos certeza científica de que o cozinheiro não colocou veneno na comida. Confiamos e cremos. A racionalidade faz parte de um todo maior, que somente funciona bem quando está em harmonia consigo mesmo. Em nossa exposição hoje, seguiremos os seguintes passos. Primeiro, a experiência do contingente. Segundo, argumentos a favor e contra a fé em Deus. E terceiro, perguntamos, ainda há espaço para a fé no mundo atual? Vamos ao primeiro ponto, experiência do contingente. Em nossa vida cotidiana, apenas temos certeza absoluta de que em algum dia morreremos. Basta ser concebido no ventre materno e já temos idade suficiente para morrer. Somos concebidos e sabemos que somos mortais. Esta é uma das experiências fundamentais que motivam expressões religiosas. Com razão perguntamos pelos motivos e o que caracteriza essa realidade da vida mortal. Será a morte um fim ou o nascimento para uma vida nova? Ações humanas orientam-se dentro do espaço de suas possibilidades e de certos fins. É isso que lhes dá sentido. Prescindindo do suicídio, nossa morte não é o sentido de nosso agir, de nosso ser. Ela vem por si, geralmente contra a nossa vontade. E nesse sentido é contingente, pois nossas ações não se orientam para a morte. Queremos viver e viver bem, e sempre mais, embora finitos. A casualidade, no sentido da contingência, mantém o momento do inevitável e do que transcende nossa capacidade humana. Acontecimentos contingentes, em princípio, não podem ser transformados em ações humanas e, no primeiro momento, carecem de sentido. Se o sentido tivesse que ser definido exclusivamente a partir de nossa ação, a morte sempre ficaria carente de sentido. No entanto, o conceito de sentido pode transcender todo o sentido da ação humana. Como parte de um todo, estamos sujeitos às leis do cosmos que pressupõem que a morte é um processo necessário. Dentro desse modelo do sistema de pensar, ela é superada metafisicamente. A contingência significa um modo de ser que se define pela simultaneidade da existência com a possibilidade de não existir. Não somos senhores de nossa vida. Não fundamentamos nossa própria existência em nós mesmos, pois temos nossa razão suficiente em outro ser. A experiência cotidiana mostra-nos que as coisas mudam. Todos os seres vivos nascem, crescem e morrem. As plantas nascem, crescem, florescem e morrem. Um dia também o sistema solar acabará. Somos contingentes, isso é, podemos existir e não existir. Nossa existência atual não pertence à nossa própria natureza, pois é limitada. A razão de nossa existência está em outro ser. O universo do qual fazemos parte é finito na sua perfeição, grandeza e duração. Dessa maneira indica para o ser infinito o absoluto. O universo tem um começo e terá um fim. A razão de sua contingência está na própria natureza do ser corpóreo, que necessariamente é finito. Por isso pode concluir-se, segundo os escolásticos, que nossa existência postula o ser infinito e necessário com seu princípio e fim,
Segundo ponto, argumentos a favor e contra a fé em Deus. No mundo hominizado da tecnociência, pode parecer que o homem é o criador de si mesmo. Reduzindo o mundo e o homem à racionalidade científica, perdemos o sentido da vida. A fé se refere ao sentido último de nossa existência, isto é, a Deus. A fé não se prova cientificamente, pois a ciência apenas envolve a razão. A ciência segue a estrutura triádica da demonstração. Eu provo algo a alguém. A ciência resolve problemas. A fé envolve a pessoa como um todo, razão, coração e emoção. Crer em Deus não contraria a racionalidade, ou seja, não é um ato irracional. Por isso a fé não se prova, mas se testemunha. Sua estrutura, como a do amor, da fidelidade, é diádica. Envolve todo o nosso ser, não só a razão. Vale enquanto empenhamos na vida, ou nós nos empenhamos na vida por aquilo que cremos. Cabe mostrar sua plausibilidade racional e não provar suas provas. Para o cristão, o caminho a Deus é pela fé, não pela ciência ou pela filosofia. A fé envolve confiança e compromisso, mas não irracionalidade. Quem crê ou não crê é um ser racional. Por isso busca plausibilidade racional para a fé, ou seja, um apoio nas ciências e nas evidências empíricas e filosóficas. Em alguns casos, a ciência e certamente as evidências sensíveis podem ter um significado relevante. É o caso da existência de Deus. Alguns creem que a ciência contemporânea revelou evidências de um projetista inteligente que fez o universo. Outros, no entanto, afirmam que no sofrimento encontrado no mundo fornece provas esmagadoras contra a existência de um Deus todo-poderoso e bondoso. Em ambos os casos, sustenta-se que a observação do mundo revela indícios que podem alterar o equilíbrio das probabilidades pró ou contra Deus, ainda que não possam decidir exclusivamente se ele existe ou não, pois extrapolaria a competência da ciência. Ao mesmo tempo, a investigação e as evidências empíricas são relevantes quando se trata de mostrar a plausibilidade racional da crença em Deus. Na prática, ainda que a fé na existência de Deus continue sendo questão teológica, a tentativa de mostrar que é racional crer em Deus tem uma longa história. Grandes pensadores recorreram a argumentos a priorísticos e a posteriorísticos. O argumento a priori mais antigo e o mais famoso é o formulado por Anselmo de Cantuária, no capítulo 2 de seu livro Proslogium. Mais tarde, este argumento foi reformulado por René Descartes. O raciocínio de Anselmo é o seguinte: por definição, Deus é um ser tão grande que maior não pode ser concebido. Deus pode ser concebido como mera ideia ou como realmente existindo. Ora, existir é maior que não existir. Portanto, Deus deve existir. Trata-se da tentativa ousada de deduzir a existência de Deus de modo original. Sabemos que Deus é um ser tão perfeito que nada se pode conceber maior do que Ele. Pelo fato de termos este conceito, Deus existe, pelo menos em nossa mente. Ou existe tanto na mente como fora dela.
pois se existisse apenas na mente, poderíamos imaginar um ser maior do que aquele que existisse na realidade. Portanto, Deus existe não só na mente, mas também na realidade extramental. Na verdade, este argumento não prova a existência de Deus no sentido atual de prova científica. Apenas sustenta que é razoável admitir sua existência. Os argumentos a posteriori são os cosmológicos. Sua formulação mais conhecida é a das 5 vias de Tomás de Aquino na Summa Theologiae, na parte primeira, questio segunda e no artigo 3. Os 3 primeiros argumentos apresentam traços comuns: a moldura da cosmovisão na formulação das questões, exclusão do princípio do regresso ao infinito, pressuposto de um princípio unívoco, identificação da causa primeira com Deus e o princípio da razão suficiente para relativizar ou considerar irrelevante sua negação. A crítica assenta contra estes pressupostos. As premissas dos argumentos cosmológicos são afirmações de fatos óbvios a respeito do mundo. Esses argumentos partem da observação de que há coisas que mudam e outras que não mudam. Se uma coisa muda, há outra coisa, ou há outra que causa a mudança. Supondo que não exista uma cadeia infinitamente longa de causas, deve existir uma causa primeira que não é compelida por outra. Claro, este tipo de argumento também não prova a existência de uma causa primeira idêntica com Deus. Apresenta apenas um raciocínio lógico razoável. Em tempos recentes, o argumento cosmológico recebeu uma nova formulação, a partir da contingência para a necessidade. Parte da observação de seres contingentes, ou seja, que não existam por necessidade lógica. Ora, uma cadeia causal dos seres contingentes tem um primeiro elo como causa. Este é um ser necessário. Se a cadeia for infinitamente longa, deve existir um ser necessário que é sua causa e a sustenta como um todo. Portanto, se existem seres contingentes, deve existir um ser necessário que causa sua existência. É difícil considerar essa versão do argumento cosmológico como uma prova definitiva. Contudo, indica que é razoável admitir a existência de Deus, pois seria irracional simplesmente negá-la. Por outro lado, acrescentam-se os argumentos teleológicos. Ponto de partida para tais argumentos é a interpretação de certas estruturas e processos do mundo como orientados para um fim, telos, ou, numa formulação mais recente, para um planejador inteligente, intelligent designer. Os argumentos teleológicos, também Tomás de Aquino, têm alguns pressupostos. O pressuposto de um princípio de unidade e univocidade, a variabilidade das probabilidades, identificação do planejador com Deus, interrupção do regresso da explicação, dependência dos argumentos teleológicos dos cosmológicos. Os críticos questionam, sobretudo, os pressupostos. O ponto de partida dos argumentos teleológicos é o fenômeno da existência na natureza de atividades orientadas para um fim. O olho está aí para ver, o nariz para cheirar, etc.
Há quem interprete a existência por analogia ao sistema biológico, como sendo produto de um projeto inteligente e aplica esse raciocínio ao mundo como um todo. De maneira semelhante como as máquinas se originam de projetos inteligentes dos humanos, o mundo como um todo é o produto de um princípio inteligente de um ser superior, que então é chamado Deus. Por isso, esse argumento também é chamado de analógico, ou do desígnio, porque conclui a existência de Deus a partir da existência de um projetista inteligente do mundo. David Hume, filósofo inglês, já discutiu o argumento do desígnio nos seus diálogos a respeito da religião natural. Além das argumentações ontológicas, cosmológicas e teleológicas, ainda há argumentos em favor da plausibilidade racional da fé em Deus e das convicções religiosas a partir de experiências religiosas extraordinárias e milagres. Os argumentos ontológicos não partem da experiência empírica, mas a partir da reflexão sobre o conceito de Deus. Os cosmológicos concluem a existência de uma razão primeira e última, não mais contingente, mas necessária. A fraqueza desse raciocínio é a pressuposição do princípio de causalidade metafísica e a exclusão do princípio do regresso ao infinito. Aos argumentos teleológicos pertence a ideia antiga e medieval da finalidade da natureza, hoje mais ou quase totalmente abandonada. As principais objeções contrárias partem hoje da imprevisibilidade das probabilidades envolvidas. As argumentações a partir de milagres e experiências religiosas extraordinárias encontram objeções de três tipos. Primeiro, o que são milagres e experiências religiosas extraordinárias? Segundo, sendo possíveis, permitem concluir a favor do teísmo? E terceiro, quem defende o teísmo com milagres e experiências religiosas extraordinárias, geralmente não se dá conta de que silencia muitas outras pressuposições envolvidas. Para o cristão, por exemplo, os milagres fundamentais de sua fé são a criação e sua conservação e a redenção por Cristo. Alguns autores dão grande destaque ao argumento da experiência moral na formulação de Immanuel Kant, a experiência original do fato do dever moral. Ficaria incompreensível sem postular a existência de Deus. A objeção central contra Kant é que apenas se trata de um postulado que emerge de determinados conteúdos pressupostos. A fé cristã funda-se no Deus que se revelou a nós em Jesus Cristo. A tradição clássica integrou a visão da fé em Deus no horizonte cosmológico. Deus é pensado como a razão última e absoluta da ordem, da realidade. Na Idade Média, a visão do mundo tornou-se teocêntrica. Essa visão passou por questionamentos e revisões críticas na modernidade através da viragem antropológica. O homem deixou de se considerar uma parte da criação visível para arvorar-se em Senhor e tornar-se a si mesmo como ponto de partida, horizonte e meta de toda a compreensão da realidade. Do teocentrismo medieval, passamos ao antropocentrismo. Resumindo, podemos dizer que nenhum desses argumentos constitui prova por si mesmo
de maneira definitiva da existência de Deus. Nem por isso é irracional afirmar sua existência, porque, ao analisar o conjunto dos argumentos, parece bem mais razoável aceitar a existência de Deus que negá-la. Convém, pois, levar a sério a plausibilidade racional da fé na existência de Deus e nas convicções religiosas, embora não se tenha nenhuma prova no sentido atual do termo. Aliás, se houvesse tal prova, poderíamos dispensar a fé. Argumentos científicos e filosóficos sobre Deus não substituem o engajamento na fé religiosa concreta. Por isso, também não se deve identificar sem mais o Deus dos filósofos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem crê é um homem racional, mas a fé não se reduz à ciência nem à razão. Para o cristão, o acesso a Deus é buscado na fé e não propriamente na ciência. Ao Deus da revelação nós rezamos, ao Deus dos filósofos não rezamos. Terceiro e último ponto. Ainda há espaço para a fé no mundo atual? No dia a dia da vida, além das afirmações comuns e das teorias científicas, pressupomos afirmações e convicções racionalmente compreensíveis, que permitem uma avaliação crítica. Entre elas estão as cosmovisões religiosas, que servem para nos orientarmos, pois constituem a moldura de nosso pensar e agir nos diferentes campos da vida, buscando um sentido para aquilo que fazemos e somos. Cosmovisões são um pressuposto referencial para interpretar e avaliar as coisas que encontramos e colocá-las numa visão de conjunto e ordenada do mundo como condição para a nossa atividade cotidiana. A fé no Deus Criador continua sendo a explicação mais simples e melhor do mundo como pressuposto da atividade científica. Cosmovisões também são interpretações da existência humana no conjunto da realidade que nos cerca. Enquanto a religião interpreta a realidade baseada na relação com o transcendente ou sagrado, dentro de uma determinada cosmovisão, por outro lado, nem todas as cosmovisões permitem conduzir a fé em Deus, ou aos deuses, e no além da morte biológica. Cosmovisões fechadas creem que o mundo das coisas se explica por si mesmo, tentando mostrar ao homem o caminho para uma sociedade mais fraterna e mais justa, sem reconhecer um pai comum. Nessa visão, o homem é a medida de todas as coisas, porquanto pressupõe a autonomia do mundo e da própria, assumindo sua liberdade e consequente responsabilidade. Novas visões do mundo são antropocêntricas. O ser humano busca a autorrealização e a felicidade através de uma organização mais perfeita da vida e da convivência. Mas onde não reconhece a Deus como Pai comum, o homem tentará usurpar seu trono, explorando e dominando seus semelhantes. Convicções religiosas, ao contrário, pressupõem uma cosmovisão aberta. Nada indica, pois, que num futuro próximo ou remoto, ainda que a cultura tenda a ser sempre mais marcada pela tecnociência, se elimine o espaço para as convicções religiosas que garantem sentido para o ser humano e para o mundo. Grandes religiões como o cristianismo acostumaram-se a avaliar o presente pelo passado. Religiões têm um começo
e vivem da tradição, isto é, transmitem algo recebido através do testemunho de outros. O passado pode ensinar-nos muitas coisas, mas não nos cabe mudá-lo. Por isso, facilmente se instauram abismos entre a prática e a formulação doutrinária das religiões e o desenvolvimento sociocultural da sociedade. Numa época de mudanças cada vez mais rápidas, surgem perguntas novas, e para estas muitas vezes se deve procurar respostas novas. Cabe ao cristão viver sua fé no século XXI, pois hoje é a hora da graça de Deus para nós. O futuro do cristianismo dependerá de sua capacidade de responder às novas perguntas da humanidade à luz da fé e da revelação. O atual paradigma do transcendente é o futuro, que penetra na história, ultrapassando tudo que já é. A consequência de pensar a transcendência em termos de futuro também exige uma nova maneira de falar. Entre os católicos, hoje nos envolvemos com normas de todo tipo, seja na liturgia, no direito ou na vida prática, esquecendo muitas vezes o essencial, Jesus Cristo e seu Evangelho, a ser traduzido sem ser traído e anunciado ao povo. Cabe-nos traduzir, pois, sem trair, o Evangelho para um testemunho fidedigno hoje. Para falar da transcendência de Deus, pressupõe-se uma atitude crítica em relação ao status quo e a colaboração ativa na superação do tradicional discurso sobre Deus. O homem contemporâneo orienta-se sempre mais para o futuro, como indicam a prospectiva, o planejamento, a previsão nas ciências da natureza e nas humanas, na própria arte, como futurismo. Para os antigos, conhecer o mundo era conhecer suas causas e seus princípios, que se encontram no passado. Para o homem atual, conhecer é prever. No cristianismo, o futuro é uma modalidade ou categoria temporal decisiva. Na teologia, tratamos do futuro na escatologia, quando falamos da morte, da ressurreição, parousia e juízo final. A memória do passado é importante, desde que não se negligencie o olhar para a frente, para o futuro a ser construído. Ser cristão é ter consciência de que neste mundo sempre estamos a caminho. Somos imperfeitos, mas perfectíveis. Vivemos na esperança da parousia, da segunda vinda do Senhor. E quando nós, sobretudo os sacerdotes, esquecemos de falar da escatologia na perspectiva de uma vida nova, o nascimento para a vida nova, através da ressurreição, outros o fazem. A fé cristã não pode carecer do motivo do êxodo. Abraão tinha seus rebanhos, suas terras, seus empregados e suas mulheres. Ao chamado do Senhor, deixa essa aparente segurança e aventura-se a segui-lo. Maria vive na tradição de seu povo e ao chamado do Senhor responde: eis aqui tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Aventura-se para o futuro com Deus. Por melhor que seja uma comunidade religiosa, sempre poderá melhorar. Podemos dizer, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. A fé cristã não permite acomodação. Em primeiro lugar, somos cidadãos, isto é, também somos responsáveis pela ordem social, pela ordem ou desordem política
E nosso maior pecado não é a descrença, mas a omissão, o medo e a indiferença. Onde estão as obras de vossa fé? Pergunta-nos São Tiago em sua carta. O maior pecado dos cristãos não é o mal que fazem, mas o bem que deixam de fazer, a acomodação, a indiferença para refugiar-se num além aéreo vazio. A tradição clássica da teologia cristã integrou a visão da fé em Deus no horizonte cosmológico de determinada época do passado. Nesse modelo de pensamento, Deus é pensado como razão última absoluta da ordem e da realidade. Na modernidade, o pensamento se caracteriza pela viragem antropológica. O ser humano agora passa a considerar-se senhor e, por isso, explora o nosso planeta de maneira como se seus bens fossem inesgotáveis. O Deus no qual nós cristãos cremos é tão Deus que pode respeitar a liberdade humana sem deixar de ser Deus. Outro modelo para a fé cristã é a visão histórica do mundo. Esse modelo compreende a história como mediação do homem no mundo e na sociedade. O paradigma do transcendente como futuro penetra na história e ultrapassa tudo que já é. A utopia é uma dimensão constitutiva do ser humano. Claro, tomar o futuro para pensar a transcendência também implica em anunciar uma grande esperança. Não se pode anunciar o Evangelho, isto é, uma boa nova, Jesus Cristo, com cara de chuchu murcho ou defunto morto. O chuchu já tem muitas rugas, né? E se é murcho, mais ainda. Friedrich Nietzsche, um pensador alemão irreverente, mas com o poder da palavra, disse que se os cristãos quiserem anunciar o Evangelho, tem que fazer rostos mais alegres. O ser humano compreende-se a si mesmo cada vez mais como projeto. Por exemplo, bastaria citar o filósofo e literato Jean-Paul Sartre. O futuro é a criação do novo, do que ainda não é. A vida compreendida como um projeto e como liberdade a ser realizada significa responsabilidade. Somente onde há espaço para a liberdade, há espaço para a criatividade. Até agora, o futuro parecia estar pré-fixado, restando apenas seguir o caminho já traçado, ou seja, prosseguirmos na civilização tecnológica dentro do atual esquema por falta de alternativas. Não sabemos se amanhã ou depois uma nova geração não reclamará um mundo com mais amor e menos racionalidade tecnológica. Dentro do esquema do aparato tecnológico, faltam alternativas para mudanças qualitativas, pois ele tem sua própria autonomia, impondo-se de tal modo que o grande sonho de liberdade parece ficar sempre mais distante. Por isso, a ciência e sua aplicação na técnica mostram-se incapazes de responder às perguntas mais profundamente humanas, como a do sentido do todo. O próprio sistema escraviza o ser humano, tornando-o escravo de suas máquinas. Por exemplo, dessa máquina pequenina que eu tenho na minha frente, que é o celular. Seus novos deuses, o ídolos. Para a religião, a nova situação de ameaça frente ao futuro tem uma significação relevante, colocando a importância de um salto qualitativo. Continuar pensando de maneira ingênua numa evolução dentro do modelo do progresso continuado será apenas um prolongamento do passado no presente. O salto qualitativo para o futuro não será dado pelo simples prolongamento do passado.
O futuro da fé cristã dependerá de sua capacidade, já o dissemos, de encarnar criticamente nas novas culturas, cada vez mais determinadas pela tecnociência, o anúncio do Evangelho e o testemunho de fé. A Igreja Católica certamente precisa de Pedro, mas atualmente lhe faz mais falta Paulo no areópago do mundo pluralista. Certamente os aspectos doutrinários hoje são bem menos importantes que os da experiência. Crer em Deus significa dar sentido à vida e ao mundo. Situamo-nos no mundo de uma maneira qualitativamente diferente daquela do ser humano na antiguidade, na Idade Média e na modernidade. Na experiência do mundo atual, essa diferença não se limita a um ou outro conteúdo, mas o que mudou é o horizonte global. Mudou radicalmente o horizonte pensar e agir que na antiguidade chamamos cosmológico. Cosmos é o horizonte no qual os antigos viam todas as coisas, pois abrange deuses e humanos. Os deuses são apenas um aspecto do cosmos, que compreende o céu e a terra, o divino e o humano. A questão hoje colocada à sociedade humana é: o ser humano será capaz de humanizar o planeta, sem destruir seu meio ambiente vital, administrando responsavelmente as possibilidades que a tecnociência lhe oferece? O maior desafio para as religiões é o futuro. Ele dependerá do que fizermos no presente. As riquezas de nosso planeta são finitas. Não deveriam as grandes religiões reunir-se, como propôs Hans Kim, para elaborar uma ética mundial? Não basta o conhecimento científico e técnico para produzir alimentos e alimentar a humanidade. É preciso reparti-los, pois o que sobra na mesa de uns falta na mesa de muitos. E esta não é uma questão científica, mas uma questão ética que cabe resolver em outro plano. O que se deve ou pode dizer do catolicismo? Sou católico e falo numa instituição católica. O adjetivo católico fica vazio se o sujeito, a instituição da qual digo ser católico, não o for realmente e o atestar com seu testemunho de vida. O futuro do catolicismo dependerá de sua capacidade de encarnar-se na pluralidade e diversidade das culturas do século XXI. Não é necessário deixar de ser um autêntico baiano, africano ou chinês, nem deixar de ser um autêntico cidadão do mundo para ser um verdadeiro e autêntico católico. O catolicismo somente é autêntico se deixar de ser uma subcultura. Tudo indica que no futuro da condução da Igreja, o catolicismo deverá confiar muito mais no Espírito Santo que nas formulações doutrinárias do passado, que muitas vezes são abstratas. A Igreja é o povo de Deus, a comunidade dos que creem que Jesus é o Cristo. Mas esta comunidade está a caminho. Hoje necessita de um ajornamento profundo. Depois do Concílio Vaticano II, houve uma renovação exterior importante, mas a conversão interior ainda deixa muito a desejar. Deve procurar-se menos, ou melhor, a Igreja deve preocupar-se menos com sua arquitetura e ornamentação internas e dedicar-se muito mais à sua verdadeira missão, que é o mundo. Renunciar à mentalidade no horizonte de uma aldeia para abranger as dimensões do universo,
É isto que nós dizemos ao dizer católico. A Igreja deve abandonar a vaidade do culto às personalidades hierárquicas para anunciar Cristo como a luz do mundo. Só Ele é a luz, o caminho, a verdade. A Igreja, que somos todos nós, precisa indicar, ser um sinal do Evangelho da humildade. O próprio Cristo nos ensina: não vim para ser servido, e sim para servir. A fé cristã não se reduz a um catálogo de crenças e dogmas administrados por uma hierarquia. Fundamenta-se não em homens, mas num Deus vivo que é Pai, Filho e Espírito Santo. A fé abre-nos para a surpresa do Espírito. O Espírito Santo sopra onde, quando e como quer, não deixando domesticar-se por ninguém. As convicções religiosas da fé se vivem na experiência concreta do dia a dia, não apenas no mundo das ideias. Hoje a Igreja Católica precisa urgentemente de leigos, que sejam homens de Deus no coração do mundo e homens do mundo no coração da Igreja. Precisa de leigos como um São Bento, um Santa Escolástica, um São Francisco de Assis, Santa Clara, um Inácio de Loyola. Os 4 primeiros não eram sacerdotes e nunca o foram. A carta de São Tiago, já o dissemos, pergunta-nos: onde estão as obras de vossa fé? Fé cristã significa seguimento a Jesus, o Cristo e Senhor. Colaboração na construção do reino por ele anunciado. Na evangelização atual da Igreja Católica, parece que o grande equívoco é identificar ou confundir, não raro, a mensagem de Jesus Cristo e sua vida com elementos da cultura ocidental do passado, um passado longínquo. Urge ser católico no século XXI, falar na linguagem atual e tratar dos problemas reais, libertando-nos de muitas amarras do passado cultural e olhar com mais esperança para o futuro. Se ele disse: eu estarei convosco até a consumação do mundo, quem poderá contra nós? A crise atual da Igreja Católica, sem dúvida, é uma crise de fé. Importa seguir a mensagem de Jesus. Credos, dogmas e doutrinas são formulações históricas importantes para orientar-nos, mas apenas são meios para chegar à meta, que é o Deus vivo. Não respondemos muitas vezes ao povo? Conforme o Evangelho de Mateus, não seremos julgados pelas formulações doutrinárias e teóricas de nossa fé, mas como a vivemos na prática. Estive com fome e me destes de comer. Estive nu e me vestiste. Na evangelização atual, infelizmente, trocamos muitas vezes a fé viva em Cristo por preceitos sobre Ele. Urge deixar a ciência ser ciência. Ela apenas é ciência. E a fé ser fé em Deus, que se nos revelou em Jesus Cristo. O discurso sobre Deus e o mundo deve vincular-se à experiência concreta, com relevância para o nosso tempo, discernindo o positivo e o negativo, sem cair na alternativa simplória ou Deus ou mundo, ou fé ou ciência. Não se pode dizer sim ao Criador e ao mesmo tempo não à sua obra. Segundo o livro do Gênesis, Deus descansou no 7º dia para que nós assumamos a responsabilidade de administrar sua obra. Para isso, deu-nos a inteligência. A fé em Deus não é uma conclusão científica, e dificilmente alguém deixará de crer em Deus por causa da ciência. A fé religiosa não se reduz ao conhecimento racional. Ela
também envolve coração, sentimento e emoção. Ela dá um rumo certo à vida, um sentido que vale ser vivido, traduzindo-se na prática. Os católicos ainda precisam aprender a olhar um mundo pluralista, secularizado e hominizado de hoje com um olhar mais positivo. Só o evangelizaremos se o amarmos como é amado por Deus, segundo o evangelista João. O mundo do século XXI tem o direito de esperar dos cristãos, de modo especial dos católicos, uma mensagem de amor, de esperança e de fé, na voz profética dos pastores e missionários. Tradições culturais, normas e leis são importantes. Contudo, não devem esconder o essencial, o Evangelho. Se Ele está conosco, repito, como prometeu e está, tenhamos coragem de olhar para frente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nossa única esperança é somente Ele. Muito obrigado pela atenção a todos e examinem tudo, mas só retenham o que for bom. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção.